Boa noite a todas e todos. Essa é a primeira edição, então, do Medianeiras, um programa de live que posteriormente será disponibilizado como um podcast. E um programa que pretende apresentar a disciplinaridade da arquitetura e urbanismo com outros campos do saber. E hoje será da filosofia, então. E na sequência a gente vai apresentar, então, os nossos convidados. O professor Gerson, então, Gerson Luiz Trombetta, doutor em filosofia na Universidade da PUC, mestre em filosofia na Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC também, e graduado em filosofia e licenciatura plena na Universidade de Passo Fundo e com pós-doutorado na Universidade de Minas Gerais, UFMG. E, então, o professor também, Luiz Francisco Fianco Dias, doutor em Estética e Filosofia da Arte pela UFMG, professor do curso de Filosofia e do programa de pós-graduação em Letras da UPF. E a Bárbara Tortato, graduada em Filosofia na Universidade de Passo Fundo e mestranda em Filosofia na Universidade de Coimbra. Então, sejam muito bem-vindos e vamos dar sequência, então, na conversa. Então, parabéns pela apresentação, Gabi. Como já foram apresentados, o tema de hoje é um assunto que, de certa maneira, vincula, ou pelo menos a gente está tentando uma ponte entre a filosofia e a arquitetura, aqui uma conversa, um diálogo entre a filosofia e a arquitetura. E eu começaria com uma questão que eu acho que é pertinente, que é, do ponto de vista da filosofia, que a gente pode chamar a arquitetura de arte. E eu gostaria que os queridos participantes, o Francisco, o Gerson e a Bárbara, pudessem comentar, né, com a gente, comentar com quem está assistindo sobre essa questão. Com vocês, essa bomba. Tá bom, Francisco. Deixa que eu comece, então. Já que eu sou o mais velho. Pode ser, gente? Então, em primeiro lugar, obrigado, Gabriela. Obrigado, Francisco, pelo convite, pela gentil apresentação. Um prazer muito grande sempre conversar com a Bárbara, né, que tem a maldição de ter sido minha aluna, minha orientanda. Dessa maldição ela não se livrará tão cedo. Um abraço especial também para o Chico, que é um parceirão aí na pós-graduação e de milhares de aventuras, todas muito interessantes e inspiradoras. Um abraço também muito especial a todo mundo que está nos assistindo agora ou que nos assistirá em algum ponto futuro. Então, aos habitantes do amanhã também a nossa saudação. E um abraço muitíssimo especial para Carla, professora do curso de arquitetura, que está nessa empreitada bonita junto a esse projeto interessante do Viva Mal há bastante tempo, e, enfim, é um abraço com muito carinho e admiração. Todos os alunos que assistem agora, de arquitetura ou de filosofia, profissionais da arquitetura, ou interessados em geral, talvez não vão hoje nessa live rápida, né, nesse encontro rápido, ter respostas para suas inquietações. A ideia aqui mais é levantar problema mesmo, né, é levantar possibilidades de pensar essa relação. O Francisco faz uma pergunta absolutamente incômoda e apesar de ser incômoda, a gente pode responder, mas Francisco, se tu me der licença, antes de tratar dessa pergunta, talvez seja interessante abrir
abrir, assim, possibilidades dessa conversa, assim, sabe? Porque são duas áreas gigantes, são duas áreas que devem a origem dessas palavras, arquitetura e filosofia, ao mundo grego clássico. Então, nós estamos há mais ou menos 2.500 anos desse mundo, e muita água já rolou embaixo dessa ponte, né? E além disso, são áreas que eu considero áreas irmãs, porque, se eu puder, depois vou tentar justificar isso. Então, seria interessante, ao menos, que cada um de nós, né, pudesse expor rapidamente como é que pensa essa relação, o que é possível fazer, assim, quando a gente tenta juntar essas duas reflexões, essas duas gigantes, né, que são as áreas de filosofia e arquitetura. Bom, eu estava pensando hoje à tarde, entre uma atividade e outra, o que a gente poderia abordar, e além dessa questão bonita que você falou, Francisco, talvez fosse interessante colocar na mesa três pontos. Na conversa, eu estava pensando, entre uma atividade e outra, hoje à tarde, três pontos, assim, básicos que podem aglutinar questões, ideias nesse debate. A primeira ideia tem a ver com a nossa, com a importância de se compreender, a partir de um ponto de vista também filosófico, a nossa experiência com a arquitetura. Estou falando, assim, da nossa experiência estética mesmo com a arquitetura, o modo como a gente opera com questões de gosto, de como é que a gente julga, como é que a beleza entra na nossa equação, na relação com a arquitetura, como é que nós fizemos as hierarquias entre o que é uma boa arquitetura, o que é uma arquitetura não adequada, enfim. Então, há um campo, assim, para a gente conversar sobre como nós compreendemos a nossa relação com a arquitetura. Então, a filosofia poderia ajudar a destrinchar ideias, destrinchar questões sobre esse ponto. O segundo aspecto dessa relação poderia ser como a arquitetura é também um modelo de pensamento, como a própria arquitetura oferece modelos de pensamento que podem ser apropriados por qualquer um, ou até mesmo para um exercício de filosofia. Se vocês me permitem, eu queria dar um exemplo, que é um exemplo de arte também, tá, Francisco? Tem um escultor que eu sou fanzaço, que é um escultor mineiro chamado Amílcar de Castro, que inclusive está em exposição no MUB, em São Paulo, num encontro aí de gigantes com a arquitetura do Paulo Mendes da Rocha, e o Amílcar de Castro trabalha com chapas de aço, assim, trabalha com outras coisas, mas ficou mais conhecido como um escultor que trabalha com chapas de aço corten, assim. Então, é um material pesado, um material muito duro e que não tem muita plasticidade, né, por conta dessa dureza. E as operações que o Amílcar de Castro faz no aço são basicamente dobrar e cortar, né, que são como se fossem dois raciocínios fundantes, assim, em termos de racionalidade técnica, né, cortar e dobrar. Mas o mais impressionante na obra do Amílcar de Castro, e por isso que eu estou dizendo que aqui também tem um modelo de pensamento, é como ele pensa a escultura. Porque normalmente a gente olha para a escultura a partir da sua capa, a partir da sua forma externa. E também fazemos isso quando olhamos a arquitetura. Olhamos a arquitetura a partir da sua capa. Mas eu sempre costumo dizer que a capa é um problema dos vizinhos. Então, se eu vou fazer uma casa, quem vai ficar olhando para a minha casa é o vizinho. Quem vai ficar olhando a capa da minha casa é o vizinho. Nós vamos estar num outro lugar da arquitetura. Nós vamos estar no espaço vazio. Assim como o Amílcar de Castro, na escultura, ao dobrar o aço e ao cortar o aço, cria um espaço vazio. Essa é a coisa mais mágica da escultura. É como ele, ao dobrar o aço, resolve a equação do espaço, quer dizer, tira
infinitude do espaço, o espaço está infinito por sobre o aço, e ao dobrar o aço se forma um espaço vazio ali dentro, onde se pode estar, onde se pode habitar, onde se pode viver, onde se pode morar, né? E esse espaço é onde a gente vai viver, esse espaço é onde a gente vai circular, esse espaço é que vai nos determinar. Então, é muito interessante também pensar a arquitetura com essa mesma lógica, a arquitetura como criação do espaço, criação do ambiente vazio, que é ali onde a gente vai decidir o nosso comportamento, é ali onde a gente vai decidir até mesmo os nossos valores, até mesmo o nosso humor, até mesmo as nossas emoções. Né? Então, é interessante pensar isso como um modelo de pensamento, porque quando a gente começa a entender a arquitetura como sendo uma obra sobre o espaço e como criação do espaço vazio, a gente está começando a pensar a respeito da arquitetura como um modelo de pensamento sobre as condições que possibilitam algo. Isso é um exercício fundamental que quem trabalha com filosofia tem que fazer. Quando a gente vai analisar alguma coisa, a gente fica pensando, mas qual é a condição que permitiu que isso fosse do jeito que é, sabe? Então, por que isso e não nada, né? Por que as coisas funcionam assim e não funcionam de outro jeito? É um modelo de pensamento que a gente pode aprimorar na arquitetura também. Aprender isso com o exercício de se construir, com o exercício operativo que o arquiteto faz, né? E também, baseado nisso, eu queria colocar na mesa uma frase do Goethe, bastante famosa, que é aquela coisa que diz assim: arquitetura é música petrificada. Então, a arquitetura é composta por uma racionalidade, por uma dinâmica, por um ritmo, né, por uma lógica, por uma estrutura de pensamento que está sendo desenvolvida aí. Assim como o músico desenvolve um pensamento quando executa ou quando compõe, né, uma música, também na arquitetura nós temos um pensamento sendo exposto. Eu queria ousar dizer até mesmo uma história sendo contada. Né? Por isso que a gente pode considerar casas, prédios, lugares como bem-humorados, felizes, assustadores, soturnos, depressivos, porque essa história tem um humor, né? tem uma emoção que a compõe, ou tem uma personalidade, né? Essa narrativa arquitetônica também constrói uma personalidade. É muito interessante, porque isso significa que a arquitetura é puro pensamento também, de algum modo. Só que se petrificou, né? Um pensamento que se petrificou, um pensamento que virou pedra, que virou uma forma pesada, né? Como uma casa, como um condomínio, como um prédio, ou como uma escada, né? Ou um objeto arquitetônico qualquer. E um terceiro ponto que eu acho super interessante pensar nessa relação entre arquitetura e filosofia é pensar se a arquitetura é suficiente, pensar sobre as suficiências da arquitetura. Principalmente quando está em jogo a relação mais direta que nós temos com a arquitetura, que é o nosso morar, que é o nosso habitar, que é o nosso estar. Né? Então, há muita coisa que acontece e que valeria a pena a gente pensar quando o arquiteto vai embora. Porque isso que acontece quando o arquiteto vai embora revela o que talvez a arquitetura ainda precise aprender, o que talvez o exercício construtivo precisa incorporar, porque talvez ele não tivesse dado conta de tudo aquilo que o indivíduo habitante necessita. A Bárbara, o Chico, o Francisco, que está sendo meu aluno agora, sabe que uma das minhas vertentes assim, que eu gosto de abordar e que eu gosto de pesquisar é sobre o kit, né? O kit como um tradicional e às vezes injustiçado, né?
exercício de mau gosto, né? Às vezes a pessoa diz, kit é mau gosto, é o anão de jardim, é a Branca de Neve lá na decoração, são decorações exageradas. O kit tem a ver com essa experiência, é o pinguim na geladeira, né? Esse excesso de cor, excesso de forma, excesso de mensagem num determinado ambiente. Mas o kit é revelador também de componentes que o ser humano habitante do espaço necessita e que, de alguma forma, a arquitetura oferecida para ele, o espaço vazio onde ele deveria habitar, não é suficiente para produzir felicidade, né? Que é o alvo de toda a nossa maquinação construtiva, filosófica, sociológica. Nós queremos que as pessoas sejam felizes, né? Toda a ciência, todo o conhecimento tem esse propósito. E se a gente precisa de mais e mais coisas depois que o arquiteto vai embora, é porque a arquitetura ainda tem coisas a descobrir. Vale a pena só dar um exemplo sobre isso. Quando aparecem os primeiros conjuntos habitacionais, lá no modernismo, de modo especial os conjuntos do Papa, né, do modernismo arquitetônico, do funcionalismo arquitetônico chamado Le Corbusier, a primeira coisa que as pessoas faziam quando chegavam lá nos apartamentos, nos condomínios enfim, nos conjuntos habitacionais, era resolver o problema da arquitetura, né, porque a arquitetura ali tinha sido pensada quase como uma fábrica fordista, assim, sabe? Como se fosse uma produção em série de apartamentos com custo baixo, funcionais, com condições boas de sobrevivência, mas muito mínimas. E isso não é suficiente, não é suficiente para o morar. Então a turma chegava no condomínio, a primeira coisa que fazia era papel de parede, era quadro na parede, era floreira, era vaso, era tudo aquilo que, sob algum aspecto, as pessoas diriam exagero, mau gosto, depõe contra a pegada mais clean que deveria funcionar ali, só que ninguém habita 100% do dia no ambiente de uma fábrica, né? A gente precisa do caos. Se o ambiente onde a gente passou o dia inteiro é organizadinho, à noite a gente quer um pouco de caos, né? Se a gente passou o dia inteiro num ambiente monocromático, a gente quer quebrar isso com cores, né? Ou vice-versa, né? Então, há assim, tem gente que diz assim, que educar alguém é impossível, né? Educar alguém é impossível. Eu acho que a arquitetura também flerta com essa impossibilidade, assim, de acompanhar a dinâmica dos desejos, das angústias, das inquietações, das lacunas que os seres humanos carregam nos seus contextos, na sua vida social, na vida com os seus desejos, com as suas frustrações, com suas utopias. A arquitetura está sempre flertando com essa impossibilidade de dar conta disso, e sempre desejando dar conta, e isso é um exercício muito interessante, né? A arquitetura nunca pode se dogmatizar. Então, eu veria essas três coisas, tá, Francisco? E agora, para responder a tua pergunta, sim, é arte, né? Faz parte daquilo que eu gosto de chamar isso de uma empreitada, né, de dar sentido para o mundo. A arquitetura dá sentido para o mundo. Ela faz parte desses jogos de expressão artística que dão sentido para o mundo. Enfim, queria colocar essas questões na mesa aí e passo a bola aí, Chico, Bárbara, divirtam-se. Se eu puder, eu gostaria de me meter na fala do Gerson. Primeiro eu vou dar boa noite a todos, e obrigada pelo convite. E como o Gerson falou, eu sou ex-orientanda dele, então eu vou ser devidamente imprudente, como ele me ensinou, nas citações e nas falas que eu pretendo atravessar, e por favor, não me deixem fazer monólogo aqui, abram os microfones e vamos fazer uma conversa. Mas essa questão que o Gerson colocou agora no final, tem vários pontos que eu gostaria de comentar, mas essa questão principal para mim sobre arquitetura, depois do arquiteto, que inclusive foi uma pesquisa que nós começamos juntos na graduação,
me trouxe uma citação do Merleau-Ponty agora, que estava na minha, enfim, na minha cabeça nos últimos dias. E ele fala, Merleau-Ponty é um filósofo francês contemporâneo, e ele fala como uma crítica à ciência positivista, a ciência que acha que dá conta de tudo, uma ciência herdeira dos racionalistas, do Descartes e do método perfeito, como se houvesse uma verdade perfeita e que ela pudesse ser alcançada a partir do método correto. E ele diz o seguinte: a ciência manipula as coisas e renuncia a habitá-las. E eu acredito que se a gente, respondendo pelo reverso a pergunta do Francisco, se a gente considerasse a arquitetura uma ciência e não uma arte, ela seria inabitável, né? Ela não seria possível de nos acolher. Mas, ao mesmo tempo, existem várias coisas nesse acolhimento que deveria existir, né? Nesse possível, digamos assim, acolhimento da arquitetura, que eu acho que vem muito junto ao que o Gerson falava sobre a criação do espaço. Mas eu já vou chegar lá. Eu acho que a gente primeiro poderia, como o Gerson falou, dar um passo atrás, e os filósofos fazem muito isso, né? Ao invés de responder o que foi perguntado, vamos olhar um pouco mais para trás, vamos ver até por que essa pergunta é possível, por que ela existe, né? E o que a gente poderia considerar arte, né? O que é isso? E daí a gente poderia ver se a arquitetura se encaixa. E a arte vem de um conceito grego, né, de técnica, e o que hoje a gente considera belas artes seria uma criação que passa pelo criativo, né? Uma criação que, já explico o porquê essa redundância, né? Tem a criação que passa pela técnica, pela repetição de algo, e cada vez tentando ser mais preciso naquela repetição. E a criação das belas artes, que se contraporia a essa técnica, seria essa coisa mais criativa, que passa por fora do racional, né? E aí a gente pode também colocar algumas aspas nessa possibilidade de arquitetura ser arte ou não. E, enfim, eu queria chegar em algumas questões que o Merleau-Ponty trouxe, mas eu vou começar pelo começo. Eu fui convidada agora há alguns meses a orientar uma estudante da UFMG no trabalho final de arquitetura. E esse convite me fez surpresa, assim como o de hoje, porque a arquitetura não seria a minha pesquisa, né? Eu sou formada, meu mestrado é em hermenêutica, mas a arquitetura continua sempre me buscando, me pegando pela mão. E aí eu fiquei pensando, eu vou misturar algumas memórias aqui, até porque eu não sou obrigada a contar elas, porque só eu tenho, eu não sou obrigada a ser fidedigna. E também porque acho que todos compartilham nesse tempo de pandemia e isolamento a ideia de que as memórias já estão todas misturadas, né? A noção de tempo já, inclusive, é algo que a gente pode até falar na arquitetura, a noção de tempo que passa pelo espaço. Mas, no momento em que eu recebi esses dois convites, eu estava atravessada pela arquitetura, e eu fui me dar conta disso através dessa palavra, atravessamento. Eu pensei, no exato segundo que eu pensei, como é que a arquitetura me atravessa, eu estava sendo atravessada pelo barulho da reforma da minha vizinha, que decidiu, em plena pandemia, que ela teria o direito de fazer uma reforma. Mas não é uma reforminha, gente, é a Capela Sistina, assim. Eu gostaria muito de abrir a porta e encontrar Michelangelo ali no corredor, porque são meses, e aí o home office fica maravilhoso, é o ideal, assim. E aí eu pensei nesse atravessamento, será que sou eu que atravesso a arquitetura? Ou será que sou eu que atravesso os espaços, que o Gerson estava falando com o exemplo do Amilcar de Castro? Ou será que são esses espaços que me atravessam? E aí esse atravessamento, ele pode ter vários sentidos, né? Ele pode ter um sentido do complementar, do complemento, mas ele pode também cortar, né? Ele passa através, ele atravanca, né? A arquitetura pode atravancar, ela pode ser uma parede que
me permite, por exemplo, intimidade, mas ela pode ser uma parede que me impede de ver o outro lado. Então, ela cria possibilidades, mas ela também impede. E se a gente prestar atenção na palavra impedir, né, é atar os nossos pés, né, não deixar a gente andar. Então, eu fiquei pensando nessa questão do como que essas duas coisas se participam, eu e a arquitetura e eu, e lembrei dessa escola filosófica, dessa corrente filosófica chamada fenomenologia, que foi, o Merleau-Ponty, esse filósofo que eu citei no início, ele foi um dos principais, ele se dá conta, assim, de que a história da filosofia, sendo bem também imprudente nessa retomada que eu vou fazer, ela tentou explicar o mundo, explicar o sujeito, a partir de um sujeito tão idealizado, desde o fundamento da filosofia lá com Platão, Aristóteles, Sócrates, tentando separar o que se pode explicar só pode ser racional, o que se pode entender só pode ser racional. E aí fez essa divisão muito abstrata do que seja o racional e do que seja o sentimental, o emotivo, o psicológico, né? Esses conceitos são modernos, contemporâneos, mas, enfim, vamos olhar para trás a partir das lentes que a gente já pode. E aí eles fizeram essa divisão tão absurda que chegou Merleau-Ponty se perguntando, mas de que esses filósofos estão falando? De mim que não é, porque eu não sou racional, aliás, sou pouquíssimo, né? Não é nem na maior parte do tempo, a maior parte do tempo eu não sou racional. E será que a gente não poderia dividir esse sujeito dos quais os filósofos estão tentando falar, mas que já está tão fora da realidade que eu nem sei mais de quem que eles estão falando? Vamos voltar para as coisas mesmas, vamos olhar para a realidade e tentar entender esse sujeito real, esse sujeito que não é só uma idealização. E aí ele percebe que a gente tem essa mão dupla, que a gente é sujeito e a gente, ao mesmo tempo, é objeto dos outros, né? A gente vê o outro e a gente também é visto. E aí muda completamente a relação sujeito-objeto no momento em que não é mais uma dicotomia, não é mais o sujeito contra o objeto versus o objeto, e o objeto aqui eu me refiro a qualquer outro, né? Pode ser uma outra pessoa, pode ser uma obra de arte, pode ser um livro, pode ser uma cadeira. E que esse objeto sempre vai estar participando de mim também, não sou só eu que participo dele. E aí ele reintroduz o corpo, a corporeidade na filosofia, aceitando que a gente se soma ao mundo ao redor, e que esse mundo ao redor soma-se a nós também, contribui conosco. E então tem toda uma nova ideia do que seja esse outro, né? Esse outro pode ser o espaço, né, no sentido que a gente está tentando fazer o recorte aqui, e eu achei bem interessante a ideia que o Gerson trouxe de que esse espaço é criado, né? O artista criou com esses formatos, eu não vou me lembrar como as palavras que o Gerson usou, mas será que esse espaço, ele nos... qual foi... Não foi deficiência, Gerson? Tu lembra a palavra que tu usou? É para isso que as pessoas gravam, exatamente para relembrar, porque eu também já esqueci. É suficiente, foi suficiente. Se a arquitetura é suficiente para nós, foi isso, né? E o que eu estava pensando até em trazer hoje para a nossa conversa seria justamente, será que a gente cabe nessa arquitetura que a gente está criando? Será que não é ela que, ao mesmo tempo em que possibilita coisas, também nos impede? Porque quando ela cria os espaços, ela também cria conforto, né? Ela nos acolhe, mas também ela cria desconforto. E eu me lembro, assim, provavelmente o público, os ouvintes também são da área da arquitetura, ou se interessam, obviamente, por esse assunto, e uma história muito pessoal, assim, a minha irmã é arquiteta, e todo mundo sabe que o arquiteto se forma, e forma, a família toda vai junto, né? Então todo mundo está sempre
sabendo de projeto e o AutoCAD, não sei o que lá, deu problema, perdeu tudo, todo mundo chora junto. E quando a minha irmã estava na faculdade, eu tinha por aí uns 10 anos, 10, 11 anos, e eu me lembro exatamente quando ela me disse que ela tinha aula de conforto. Imagine no imaginário de uma criança o que significa ter aula de conforto, né? E hoje, eu pensando nisso, na medida que o tempo foi passando, isso foi, em vez de se esclarecendo, foi se complexificando na minha cabeça. Eu percebo que essa palavra, conforto, ela seria a possibilidade de nos fortalecer, né? Então, um espaço que nos fortalece seria um espaço confortável. Será que é isso que a gente tem conseguido com os espaços? Será que esses espaços públicos, privados, e a gente pode pensar muito mais agora nesse isolamento social, se os espaços privados, eles são confortáveis? Mas vamos pensar mais no espaço público, assim, para quem que eles são confortáveis, sabe? Eles são confortáveis, eles são seguros? Como é que é possível? E aí eu pensando já com a minha cabeça de criança, como é que é possível ter uma aula de conforto? Como é que eu estudo o conforto se eu mesma, a cada 10 minutos, mudo de ideia daquilo que está sendo confortável para mim ou não? E hoje eu penso no seguinte, questões um pouco mais amplas, né, em relação não só ao meu conforto, mas ao conforto geral. As pessoas, por exemplo, elas não nascem deficientes, e aí eu pensei na questão que o Gerson falou do suficiente, né? As pessoas não nascem suficientes, é o sistema que faz elas serem suficientes ou deficientes, né? É o acolhimento que a arquitetura dá, que a cidade dá, seja que o urbano dá, ou tira, né? E aí me vem assim, eu estou fazendo uma livre associação aqui, por favor, me interrompam. Me vem muita ideia da Simone de Beauvoir, no sentido de ninguém nasce mulher, torna-se, e aí ela falando dessas minorias, né, a gente poderia pensar em todas as minorias, ninguém nasce deficiente, é o sistema que faz as pessoas não serem acolhidas, e aí a gente pode pensar na palavra deficiente também, né, as pessoas não serem eficientes naqueles espaços, então aquele espaço não permite que ela seja alguém que contribui, que participa, que traz. Acho que, enfim, já peguei vários pontos aí do Gerson, a possibilidade de criar arquitetura, eu quero poder voltar a isso depois, mas eu quero fazer isso mais numa forma mais de conversa, quando todo mundo abrir aí. Ela pode criar, sim, num sentido artístico, e ela pode ser, como o Gerson falou, trazer várias expectativas e várias experimentações, não só do belo, mas também do bruto, também daquilo que nos atravessa num sentido negativo, né? Eu concordo com os colegas no que eles disseram, muito obrigado. Gente, em primeiro lugar, boa noite, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês e encontrar de novo a Bárbara, que eu não via há tanto tempo, encontrar o Francisco também, que a gente conversou esses dias só, encontrar o Gerson, né? Parceiro de vários projetos malucos e múltiplos e caóticos, né, Gerson? Isso, de alguma forma, consegue deixar a gente vivo nessas épocas meio mortas-vivas, né? Assim, Gabriela, boa noite, prazer te conhecer. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, ó, ninguém me avisou que ia ter pergunta, tá? Eu acho que é uma sacanagem isso aí. A gente fica pensando no que vai falar e tal, e de repente o Francisco vem e pergunta uma coisa que a gente não pensou, né? E aí virem-se, né? Assim, resolvam. Francisco, a ideia é que eu falei, era jogar uma bomba, né? Vou jogar uma bomba vamos ver o que vai dar, né? Eu acho que isso também é vingança contra o orientador, porque o Francisco é meu orientando, ou foi meu orientando, ou será meu orientando, enfim, né? Então a gente tem essas questões de ódio reprimido aqui também envolvidas, né? Na verdade, como eu disse em outra reunião que eu fiz contigo e com o Gerson, uma das minhas tarefas é pentelhar a vida de vocês. Vocês tenham como certo sempre.
Maravilha, maravilha. O Gerson, por exemplo, me encontrou no curso de filosofia como aluno, agora me encontra como aluno no curso de arquitetura. Eu penso que ele deve ter, esse cara me persegue. Não adianta fugir, né, Gerson? Não adianta fugir. Cara, bom te encontrar aqui. Obrigado por esse convite também, né? Pela organização desse processo todo. Por aceitarem meu convite, né? Agradeço a Bárbara, que eu não via há muito tempo, muitos anos que eu não via a Bárbara. Agradeço por ela aceitar o convite também. Agradeço muito ao professor Gerson pela disponibilidade, por você também, por estar aqui também. E eu sei que vocês também têm, nessa jornada toda do semestre de faculdade, tem um horário super apertado, não é bem fácil encaixar. Mas eu agradeço muito, muito mesmo a presença de vocês, até porque a primeira live, vai ser o primeiro podcast de vários, de um circuito que eu desejo que funcione, que dê certo, que as pessoas se envolvam, porque o objetivo aqui não é bem dar só respostas, mas levantar perguntas. Eu gostaria muito hoje que quem estiver assistindo ou quem vai escutar depois começasse a se perguntar, né? Eu até diria que a minha pergunta inicial foi uma pergunta meio instintiva, assim, foi meio ingênua, mas porém eu sabia que ela suscita muita coisa. Aí é que tá a maldade, né? Uma pergunta ingênua com um potencial devastador, assim. E digo o seguinte, é uma ótima pergunta, porque ela tira, é bem esse o movimento que eu estava brincando antes, mas é isso, né? A gente vem já com uma perspectiva que já aceita algumas coisas de antemão, né? A gente já vai falar da relação de filosofia com arquitetura do ponto de vista da estética e está tudo resolvido. Mas tu faz uma pergunta que nos obriga, como a Bárbara disse, a dar um passo atrás e questionar a obviedade dessa relação, né? O Dudu pergunta se a arquitetura pode ser considerada arte. Bom, né? É isso mesmo, a Bárbara tem razão, esse passo atrás que o filósofo sempre dá, ele é quase uma capoeira, né? Porque de qual arquitetura nós estamos falando e de qual concepção de arte nós estamos falando? Foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. Tá? Se a gente está falando da arquitetura histórica, né? Eu diria sem pestanejar que sim. Né? A arquitetura histórica, ela dá conta, como o Gerson elaborou bem, assim, ela dá conta da cristalização de um conjunto de ideias em forma de prédio, né? Que são ideias vigentes numa determinada sociedade contextualizada. Né? E que talvez são ideias que nem mesmo aquela própria sociedade conseguiu perceber com clareza a respeito de si mesma. Então, ela é um testemunho quase de um inconsciente de uma época, né? E, nesse sentido, eu não consigo ver uma distância muito grande da arquitetura como objeto com preocupação estética, né? Ainda que, às vezes, também funcional, às vezes não, ainda que também funcional, né? A distinção desse prédio e de um quadro, ou de uma sinfonia, ou de uma peça de teatro, ou de qualquer outra manifestação artística da produção humana nessa busca de dar sentido ao mundo por via da criação, né? Agora, claro, se nós estamos falando da arquitetura que se faz hoje, né, da arquitetura que se está fazendo, e veja que eu não estou entrando naquela coisa do hoje a arquitetura não sei... Não é nada disso, né? O que eu quero dizer é que talvez o que converta ela em obra de arte seja também um pouco esse distanciamento temporal, né? Talvez, assim, é só uma hipótese. Então, se a gente está falando da arquitetura que existe ou da arquitetura que está sendo feita, são caminhos diferentes, né? Que aí, claro, o pessoal da arquitetura tem muito mais propriedade para falar, né? Quer dizer, vai projetar uma composição com implicação estética dentro dos nossos contextos contemporâneos, ou tu vai fazer um neo alguma coisa, né? E aí um neoclássico, eu quero aqui na minha chácara, pastor, eu quero um castelo, igual o castelo não sei de onde. Tu pode, não tem problema, mas aí vejam que talvez a gente não esteja falando de arte nessa concepção contemporânea com a qual a gente está abordando aqui.
A segunda parte da pergunta que a gente também pode se questionar bom, arte em que sentido, né? Arte num sentido tradicional da sua vinculação necessária com a beleza, aquela arquitetura histórica talvez sim, né? Mas a arquitetura contemporânea, bom, ela é contemporânea, ela já está vinculada a uma concepção da arte que já abre mão dessa vinculação do cômodo, do conforto, da disciplina de conforto, né, Bárbara? Realmente fica pensando, as pessoas devem deitar num puff, né? e ficar fazendo aquelas coisas de massagem na cabeça, assim, né? Enfim. Tá? Claro que não, né, gente? Por favor. Mas, então, de que arte? Essa arte que transfigura, que cristaliza e que objetifica uma ideia de perfeição, uma ideia de beleza, uma ideia de harmonia, bom, aí eu acho que a gente já vai, se assume essa perspectiva, eu usei o exemplo do castelo, né? A gente já vai para essa seara que o Gerson identifica como o kitsch, né? Que é a tentativa de ressuscitar sensações positivas, quase negação da realidade, como quase negação do mundo, né? Que é um mundo de sensações múltiplas, não, assim, um mundo de desconforto até, se a gente for pensar assim. Né? Se encarado assim como a arte como presentificação da beleza, aí eu acho que não, se não como pastiche, né? Senão como realmente a arte de distribuir harmonicamente os anões no jardim, ou a arte de recobrir os móveis com panos de crochê, esse tipo de coisa. Bom, quero crer que não é por aí, né, assim, a discussão que a gente está levando. Agora, se a gente vai considerar a concepção de arte numa perspectiva mais contemporânea, ou seja, uma arte imanente, né, uma arte no mundo, a gente abandona um pouco a ideia da vinculação do fazer artístico com a beleza e começa a relacionar, me parece, o fazer artístico com proporcionar experiência estética. Bom, aí a gente está num outro patamar. Experiência estética não é necessariamente embelezamento. Experiência estética é até, às vezes, um pouco de dissonância, um pouco de desconforto, né? E veja, mesmo não sendo contemporânea, a gente tem casos da arquitetura histórica que proporciona essa experiência estética como desconforto. Vamos pensar na sensação de insignificância acompanhada de um certo frio, né? Que vem com a entrada numa catedral, né? Vamos pensar naquela opressão da hiperestesia da decoração de uma igreja barroca, né, por exemplo. Vamos pensar até, agora, claro, trazendo para um aspecto mais contemporâneo, o Gerson trazia o exemplo do Le Corbusier, né? Vamos pensar nesse vazio que a obra funcionalista, né, nos dá, porque ela não te entrega nada, ela não te sugere nada, né? Tu bate nela como quem bate numa parede em branco, num espaço vazio. Bom, isso é experiência estética também. Né? Não apenas negativa, claro, como experiência positiva também. E aí, nesse caso da experiência positiva, bom, na arquitetura contemporânea, vinculado também às concepções de arte contemporânea, né? Eu fiquei pensando que, se não é uma figuração da beleza ideal e da perfeição, bom, há algo aí que precisa ser rearranjado quando pensa na experiência estética com a arquitetura hoje em dia. E aí eu fiquei lembrando daquelas concepções do Arthur Danto, né? Que vai sugerir assim que a experiência estética ela acontece num processo de transfiguração do lugar comum, de transfiguração daquilo que nos é cotidiano. Claro, pensando a arquitetura como a morada, né? A Bárbara chama atenção, como pensar na nossa própria casa se tornou quase uma obsessão nos últimos 2 anos, né? O último ano e meio, porque meio que a gente não sai de dentro dela, né? Ela de alguma forma, a pandemia obriga a casa a retomar a ideia de espaço de existência, que antes ela era assim uma espécie de toca,
Para lembrar lá que é uma metáfora do Deleuze, né, no livro sobre o Kafka. Toca, a gente se refugia do mundo e corre para casa. A casa nem precisa ter muita coisa. Só tem que tomar um banho, comer e deitar, né? Hoje em dia, para nós, não mais. A casa é um espaço de existência. E como espaço de existência, ela começa a ser contaminada pelo sujeito que habita, né? Aí tu, que nem a vizinha, vai, tu faz um puxadinho, né? Tu faz uma reforma. Aí tu compra uma outra cadeira, porque essa não tá, sabe? Enfim, voltando a essa concepção do Danto, né? Parece que tem algo de incrivelmente artístico no processo da arquitetura, vinculado a essa concepção do Danto de que a experiência estética implica tu poder olhar uma coisa cotidiana e ter com ela uma sensação estética diferente, né? E eu fico me perguntando, o que é mais cotidiano, o que é mais diário, o que é mais óbvio na nossa existência do que o espaço que nós habitamos, né? O espaço da nossa casa, ele nos é completamente óbvio, ele nos é completamente cotidiano. Ele teoricamente não oferece novidade nenhuma. Ele é um espaço que nós dominamos, nós projetamos ele para dominá-lo, né? Agora, se através da intervenção do profissional artista, né, arquiteto, eu sou capaz de olhar para esse espaço que eu conheço tão bem e numa transfiguração do meu olhar para aquele objeto que sempre esteve ali, eu consigo encontrar ali um resplandecer de beleza, né, um resplandecer de inovação no olhar, assim, que se esse espaço ou essa obra me obriga a uma certa anamorfose do olhar, eu tenho que torcer o semblante para poder abarcar ela inteira. Bom, eu acho que daí a gente atinge uma altura da experiência estética que é incrível, que é quase um píncaro da experiência estética. É a intervenção de um profissional com uma implicação, ao mesmo tempo, funcional, mas também estética, que te permite ter uma experiência nova com um objeto de longa data conhecido, né? Talvez, então, nesse nosso mundo imanente, né? Nesse nosso mundo cotidiano, selvagem, material, talvez seja a experiência com a arquitetura, e nesse período de pandemia que a gente está sempre em casa, talvez seja a experiência estética com a arquitetura a mais profícua forma de arte, né, do nosso dia a dia confinado. Ô Chico, só me permite colocar um temperinho aqui nessa tua conversa bonita, porque, assim, a gente, nós começamos, até provocados pela pergunta do Poma, falando dessa relação mais individual com a própria arquitetura, habitando um espaço e tal. Mas é óbvio que tem muito elemento trágico e social que acompanha a nossa experiência com a arquitetura, né? Primeiro, tem a ver com o jeito que a gente decidiu que a arquitetura ia ser, sei lá, baseada no uso do concreto, baseada no uso de materiais não renováveis. O nosso amigo em comum, né, Bárbara, o Adriano, sempre diz que a tragédia começou com a história dos três porquinhos. Os três porquinhos, a história dos três porquinhos arrebentaram com o meio ambiente, porque simplesmente disseram e instauraram essa mensagem que casa boa é casa que tem tijolo e concreto, né? E casa frágil e ruim é casa de madeira e de palha, né? Que é uma bobagem total, e que isso gera um entulho, né? Essa opção, né? Gera esse entulho e um problema ambiental. Então é uma opção que a gente faz também por questões econômicas, também por uma suposta realização mais efetiva de uma função e que acaba também produzindo um problema social. Uma outra questão social que acompanha as pequenas tragédias, né, das opções arquitetônicas é o espaço urbano, o jeito como a gente organiza o espaço urbano e onde a gente organiza as vidas comuns. Homenageando aqui o nome do podcast e das lives, Medianeiras, que é inspirado num filme com o mesmo nome, se eu acerto, né? E nesse filme tem uma recomendável, para quem não viu, e quem gosta de arquitetura, recomendadíssimo, né? Medianeiras, é um filme argentino.
E nesse filme tem um debate logo no início, assim, sobre, enfim, a arquitetura de Buenos Aires. E uma das coisas que, enfim, a menina, que é arquiteta, né, diz é o seguinte: a gente organiza o espaço urbano produzindo sucessivas estratégias de separação. Então, está todo mundo separadinho nas suas kitnets, nos seus apartamentos, os muros estão em todo lugar, e aí o que a gente faz? Enche a cidade de fios para reconectar as pessoas. Então, primeiro a gente separa todo mundo, põe todo mundo em caixinhas, em lugares onde você não vê o vizinho, você não convive. O vizinho sempre aparece como aparece para a Bárbara, assim, como um ser potencialmente incomodador, né? Potencialmente irritante, né? O vizinho sempre é o problema sempre é o outro, né? Homenageando aqui Sartre, né? O inferno são os outros, e arquitetonicamente o inferno é o vizinho, do lado, ou de cima, ou embaixo, é o vizinho da reforma. Então a gente separa todo mundo para tentar resolver o problema da convivência, e aí deu tudo errado, a gente precisa reconectar, porque senão a vida em solidão é impossível. E aí enchemos as cidades de fios. Passeiem pelas cidades. O que mais a gente vê? A gente tem que habituar o olho a ficar meio cego, porque senão a gente só enxerga fios. Chega a ser traumático, assim, a vida visual, né, sem passar por esse treino de eliminar a presença das fiações. Então, essa é uma outra tragédia, né? Então, onde é que está a salvação? A salvação nós já descobrimos, a salvação, e aí vai, agora sim, brincando já aqui, como a Bárbara pediu, uma conversa informal, né? A salvação é a transparência, a salvação está na janela. Arquitetos, projetem janelas. As janelas apresentam o mundo, as janelas apresentam a luz, as janelas apresentam o outro, as janelas impõem uma convivência, a janela ensina, a transparência ensina. Projetem janelas, projetem janelas. A felicidade de um ambiente é diretamente proporcional ao número de aberturas que esse ambiente tem. Ambientes soturnos são ambientes sem janelas. Uma catedral românica, como o Chico deu exemplo, produz um efeito em que a gente se sente o lixo do lixo, por conta também de não ter nenhum contato com o exterior, portanto, por conta de ser um ambiente escuro, opressivo, onde a gente não pode fazer outra coisa a não ser se prostrar e ficar com medo. Né? É essa relação na ausência da claridade, na ausência da transparência. O que é felicidade em arquitetura? Sabe? O que é um ambiente confortável? É um ambiente que suscita a convivência, é um ambiente que suscita a troca, um ambiente que suscita a transparência. A transparência não é só uma qualidade moral, assim, eu não tenho nada a esconder, sabe? Não é só uma qualidade moral, é um exercício de convivência com os outros. E isso é interessante, porque sociologicamente, né, os índices de felicidade estão em lugares que são mais abertos, onde as pessoas convivem mais. É muito interessante, a arquitetura tem parte nisso. Sabe, a arquitetura tem como eu gosto sempre de provocar os amigos arquitetos, né? A arquitetura talvez seja uma das atividades que tem mais poderosa do que de uma liderança religiosa, é mais poderosa do que uma liderança política, porque ela determina o que vai acontecer. Quem determina como uma aula vai acontecer é o sujeito que planejou a sala de aula, que arquitetou aquele espaço. Se o sujeito colocou puffs no chão, a aula vai ser de uma maneira. Se colocou classes uma atrás da outra de uma maneira bem assim, tentando achar um recurso de disciplina, a aula vai tomar esse caminho. Então, o arquiteto é alguém que faz algo de extremo poder. Agora, como diz o sábio Homem-Aranha, junto com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, há uma parcela de culpa também dos arquitetos no nível de infelicidade na vida urbana.
né? E há também uma parcela de culpa e uma parcela de desafio para se recompor esses espaços coletivos, esses espaços de contato, esses espaços de diálogo. Acho que é interessante a gente também, quando pensa nisso, revisar aquele velho conflito que se põe à mesa toda vez que se pensa em arquitetura, ou talvez toda vez que se pensa essa relação entre a arte e a arquitetura, que é a velha questão, né? A arquitetura é forma ou é função? Óbvio que essa é uma dicotomia que não funciona, para começar, né? Não funciona. Não existe, assim, o que é uma função? Eu vou planejar uma escada, sabe? Um objeto que unifique um ponto A a um ponto B e vice-versa. Agora, existem, como dizia a propaganda, existem 1000 maneiras de preparar Neston. Invente a sua. Não é justo, Gerson. Tu pegou as melhores citações, Neston e Homem-Aranha. Pois é, eu e o Franco vão parecer dois chatos depois disso. Exatamente. Existem milhões de maneiras de preparar Neston, quer dizer, existem milhões de possibilidades formais de realizar uma determinada função. Quem vai decidir a melhor forma de realizar a função é a forma. É a forma, ou seja, no final de contas, é uma opção estética. A melhor forma de realizar uma função é uma opção estética. Então, não há dicotomia, não há embate, não é mútua... não é assim, não é um que exclui o outro, né? Não, a melhor forma de realizar uma função é uma opção estética, né? E lembrando, né, Gerson, que o próprio funcionalismo, ele cria uma nova estética. Uhum. E a estética do clean, a estética do liso, a estética do reto, ela é também uma estética. Ela só não é a mesma estética de sempre. Que interessante essa ideia de que a função ela vai ser determinada pela estética e não pela ética, né? E acho que essa palavra que apareceu já na fala de todos, a função, a funcionalidade, o funcional, ele está em nome de alguém, né? É funcional para quem? Quem é que está decidindo o que é funcional e disfuncional? E aí, sim, quando o Gerson diz a arquitetura propõe e decide como vai ser uma sala de aula, por exemplo, ou vai ser a nossa vida urbana ou a nossa casa, me trouxe a memória de... Eu comecei falando que a gente estava organizando essa... Eu estou orientando esse trabalho de graduação, e a ideia é justamente ver como que a gente escuta as crianças participando dos espaços, se a gente dá voz para elas ou não. Se elas são ativas nos espaços, e aí nós fizemos o recorte dos espaços escolares. Tá? Então, essa aluna está fazendo essa pesquisa com o primo dela, que está tendo aula em casa, né, e está ouvindo, começou, assim, fazendo essas perguntas de o que para ele fazia falta na escola, que agora ele não tem em casa, e somos eu, o Adriano, que o Gerson já citou, e a Letícia, essa aluna, e nós três, com uma aproximação, assim, que nós gostaríamos de ser construtivista, né, construir, não vir com um objetivo pronto, nem no projeto, nem colocar essa criança para cumprir uma linha progressiva que chegasse no ponto que a gente gostaria, mas a gente pensando na construção do espaço, e pensando que ele ia dizer que ele sente falta da sala de aula, da cantina, que fosse, e ela começou as entrevistas e o menino disse, eu não sinto falta de nada, e puxou o nosso tapete, porque a gente já estava, né, eu vou botar aspas aqui fingindo que a gente estava sendo construtivista, mas a gente já tinha a ideia do que a gente queria, né, a gente queria ser construtivista, mas queria também poder estar dentro da nossa zona de conforto. E quando ele diz que ele não sente falta de nada, aí a gente pensou qual está sendo a função da escola em fazer a gente perceber que o compartilhamento de um espaço é importante para o aprendizado. Como que uma criança acredita que para ela não falta nada? O que estava sendo apresentado para ela como jeito de se aprender, como troca, como conteúdo, né? E aí não vamos separar aí o binômio forma e conteúdo, mas o que era apresentado para ela como aprendizado, como aula?
E aí acho que vem também bem ao encontro do que o Gerson estava dizendo sobre essa troca na sala de aula. A ideia da fenomenologia, por exemplo, não seria mais tu falar para um objeto, né? Tu não se corresponde saindo de ti e indo para o outro, mas tu está falando com. E aí, será que essas salas de aula, e aí, claro que a gente não está também só colocando a questão dentro da arquitetura, mas da função mesmo do espaço escolar, do espaço de aprendizagem. A gente está falando para, e aí a gente está tratando o outro sujeito como alguém que não participa de mim, só eu participo dele, ou a gente está falando com esse outro sujeito e deixando ele falar de volta, né, escutando ele também. Eu li recentemente uma frase que a nossa situação pandêmica, essa coisa do ensino remoto em casa, né, realizou aquela distopia Foucaultiana em relação aos prédios, né? Toda casa é hoje, ao mesmo tempo, uma escola, uma prisão e um manicômio, né? Então, tu tem, assim, as 3 instituições disciplinares condensadas numa residência só, né? E é interessante esse ponto que tu levanta. O Gerson começou a fala dele antes com a ideia das implicações sociais, né, dessa arquitetura. E aí me fez lembrar uma lógica que você está ouvindo, acho que o Dunker falar sobre isso, que é a lógica do condomínio, né? A ideia de que toda a nossa forma de projetar espaços de habitação tem como função principal, efetivamente, distanciar, separar e, de alguma forma, assim, tornar aquele espaço independente. Quer dizer, aquele prédio, as propagandas dos prédios, elas dizem isso, né? Elas dão as suas vantagens. Elas vão dizer assim, compre o nosso apartamento, ele é confortável. Não, elas não dizem isso. Venha morar nesse prédio. Quando tu mora nesse prédio, tu não vai mais precisar sair para nada. Porque ele tem academia, ele tem espaço kids, ele tem espaço pet, ele tem... Então, quer dizer, isole-se, né? Corte os laços com o outro. E tudo a ver com essa reflexão que eu já fiz assim. Então, mas e aí? Depois a gente enche de fio para poder se reconectar, né? A uma distância segura do outro, né? Assim, que eu posso, inclusive, dizer para outro, minha internet está ruim, não vou mais poder falar contigo. Desligou ele e deu, não tem que aguentar ele mais, né? E uma questão importante também, agora que tu lembrou a questão do condomínio, né? É uma questão de como a gente reproduz algumas neuroses, né, do ser humano através da arquitetura. E o condomínio é um ótimo exemplo disso, né? Porque o que o condomínio ele suscita, né? Primeiro, como já foi citado, um isolamento, né? Você tem uma mini cidade, um mini bairro dentro de um bairro. Você tem um espaço que é parecido com... que tem ruas, que tem casas, que tem postes, que tem uma quadra, que tem mais uma quadra, que tem uma infraestrutura, só que ela é isolada por paredes, por muros, né? E o que normalmente a gente vê, principalmente nas propagandas de condomínio, vamos supor aqui em Passo Fundo, né? Como é feito, né? Supor não, é assim que é feito, né? Se você pegar qualquer propaganda de condomínio em Passo Fundo, você vai ver uma das primeiras ideias como a questão da segurança. Claro. Da segurança, né? Ou seja, o mundo fora do condomínio é um mundo que você está constantemente correndo risco contra a sua segurança, contra a sua vida. Tem um autor inglês, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele fala da tendência do século XXI como uma nova Idade Média, e aí tu pode comparar exatamente isso que tu está dizendo, o condomínio ele é uma cidadela, né? Para além dos muros da cidadela ficam os bárbaros, né? Fica o mundo sem lei, dentro do condomínio tu tem o Estado de Direito, fora tu tem a barbárie distópica do século XXI. Gabriela, eu acho que a Gabriela tem questões que vieram da interação com os nossos internautas. Quem sabe, sim, Gabriela, você põe na mesa. Temos uma pergunta ali enviada no chat do YouTube. Eu vou ler. Claro.
É assim. Na igreja, as pessoas tendem a falar em sussurros. Em uma rua escura, as pessoas andam atentas e cautelosas. Sendo assim, a forma mais comum de mudanças não é interna, mas externa. Somos transformados pelo mundo ao nosso redor e todo hábito depende do contexto. Clear James. Hábitos atômicos, lido hoje, inclusive, por coincidência. A citação acima revela o potencial de que um arquiteto possui em moldar, inclusive, o comportamento humano. Os filósofos palestrantes concordam com essa afirmação? Algum exemplo com base na história de um espaço que moldou explicitamente o comportamento humano para relacionar e refletir? Pergunta de Ana Scheffer. Ô, Ana, querida, um beijão para ti. Sim, Tem que ser. a Ana também tem um pé na arquitetura e outro pezinho na filosofia. E, Ana, assim, acho que há um consenso aqui, os digníssimos palestrantes, como que de palestrantes não tem nada, né? Concordam com a afirmação e tenho certeza que você poderia explicar melhor, ao menos que eu, né, a respeito do que isso significa. Mas é importante colocar isso na mesa, sim. Um objeto arquitetônico, ele não só modela um comportamento físico, assim, se eu vou subir ou descer uma escada, se é uma escada de um castelo, eu vou subir de uma forma, vou descer de uma forma. Eu não me imagino subindo a escada de um palácio, sei lá, com roupa de praia, né? A gente já imagina que vai estar nessa escada com uma certa roupa. A gente vê uma escada, já desconfia do tipo de pessoa que habita aquele espaço. Então, um objeto arquitetônico, mesmo simples, como uma escada, como uma mesa de jantar, um objeto simples, já determina uma cadeira, já determina um comportamento. Mas mais do que um comportamento, um objeto arquitetônico determina valores. Uma escada muito enfeitada dá uma mensagem assim de gastança, né? Não é uma mensagem de contenção, não é uma mensagem de um estilo de vida mais resumido, né? Sugere uma vida abundante em termos de gastos. Uma escada mais limpa sugere outras coisas, né? Sugere alguém que deveria prestar atenção no consumo de água, no consumo de bens não renováveis, talvez deixar o carro em casa e usar mais a bicicleta. Então, ela determina comportamentos, comunica valores e produz emoções. Você mesma disse ali, um lugar escuro pode me assustar. Um lugar mais iluminado pode me deixar mais feliz. Então, a arquitetura tem, sim, esse poder, né, essa capacidade de nos capturar, assim, tanto em termos físicos quanto em termos emocionais. Não se trata de uma relação meramente funcional. Eu vou passar por esse lugar porque eu tenho que chegar lá. Não é, definitivamente não. Vou dar um exemplo. O hábito de consumir, que é um hábito que se solidifica na cultura ocidental, muito fortemente a partir da segunda metade do século XIX, tem data e lugar para começar a aparecer. Tem um experimento assim laboratorial, um experimento piloto, que são as reformas de Paris no século XIX. E a criação daquelas ruas, aquelas passagens, né, tão intensamente estudadas pelo Walter Benjamin, um autor que o Francisco já se divertiu bastante na vida estudando, mas essas passagens, o que eram? Assim, era um jeito de permitir com que as pessoas reconfigurassem o seu tédio. Por quê? Porque as pessoas estavam vindo para os centros urbanos e a vida no centro urbano é diferente do que a vida no mundo rural. Os tempos entediantes são mais alargados no mundo urbano. No mundo rural sempre há o que fazer. Sempre há uma diversão possível, porque é um espaço em aberto, há natureza, há uma série de convites, né, sendo feitos. No mundo urbano, os tempos são mais entediantes. O que fazer?
Ah, passear na rua. Ah, vá passear numa rua no século XIX para ver o que acontece. É um lugar embarrado quando chove, poeirento quando não chove, cavalos fazem coisas na rua, que eu aqui vou me dar o direito de não citar e descrever, mas a rua é um lugar quase de conflito, de embate, não há uma tradição de flanar, né, no espaço urbano. As pessoas não flanam. E o tédio, fazemos o quê? Bom, alguém teve a ideia de vamos criar ruas para as pessoas circularem. Então, eram ruas fechadas. O projeto dos shopping centers depois, né? Essas ruas, com o tempo, se mostraram um fiasco, porque lá dentro ficava insuportável no calor, né? Elas acabaram, aos poucos, sendo desativadas. Mas a ideia era, então, criar esses espaços para que as pessoas pudessem circular e fazer o quê? Olhar vitrines, um velho e conhecido hábito, né? Olhar vitrines. Para fazer o quê? Para desejar objetos que antes ficavam distantes do olhar das pessoas, ficavam recolhidos nas casas dos aristocratas. Poucas pessoas tinham objetos para mostrar, né? E isso ficava escondido pelas paredes. Na medida em que o vidro e o ferro passam a ser utilizados mais intensamente. E essas ruas aparecem, as vitrines ganham um impulso muito grande. E o que a vitrine faz? Permite com que você olhe os objetos. Muitas vezes a gente não tem como comprá-los, mas a gente tem muito como desejá-los, né? Olhá-los pelo vidro é desejar. Tanto é que isso acaba sendo uma atividade urbana. Olhar vitrines. Passa a ser, o que vamos fazer hoje? Olhar vitrines. E aí lá vamos nós passear e sofrer aquela sensação de sequestro do amor próprio por não termos aqueles objetos que estão lá dentro da vitrine, né? Então, isso é uma experiência, isso muda, inclusive, o gerenciamento do tempo, isso cria uma atividade urbana coletiva, isso vai ter consequências na economia e, basicamente, é uma reorganização do espaço, né? A criação dessas passagens feitas para passear e desejar, né? e rodeadas de vitrines envidraçadas. Num outro aspecto, eu citei antes ali o Foucault, né, e depois a continuidade dessa reflexão com o Canguilhem, né, sobre a maneira como os prédios são projetados para indicar determinados formatos de comportamento, né. Isso é uma experiência que a gente pode fazer no nosso cotidiano, assim, a gente, né, que trabalha em casa com texto e coisa, não tem um espaço adequado para ler e escrever, fica muito mais difícil tu adquirir o hábito do ler e escrever, porque tu vai fazer isso na mesa da cozinha, aí daqui a pouco tem a hora de servir a janta, tu tira tudo e tal. Isso é cotidiano. Mas eu teria um exemplo que tem a ver com a educação, a Bárbara falava antes em construtivismo, e que me parece que sintetiza também essa influência do espaço sobre o nosso comportamento, né? A sala de aula tradicional, aquela linear, né, da aula nuca, em oposição à sala de aula circular, né? Vejam, por que eu lembrei do Foucault? Porque uma e aí eu quero chamar atenção também para uma certa ambiguidade do discurso que sustenta as transformações arquitetônicas, né? Que nem o exemplo que o Gerson estava dando das passagens de Paris. O discurso vai dizer, é maravilhoso, as pessoas ficam ao abrigo da chuva, ficam ao abrigo do sol, e elas têm tempo de passear em segurança, e tá tudo, olha, que ótima ideia. Mas o que tem de ambiguidade aí? Sim, agora elas vão passar a desejar coisas, sem poder comprá-las, coisas que antes elas nem sabiam que existiam. E aí isso insere um certo nível de angústia. Nesse exemplo que eu quero trazer da sala de aula, me parece que tem também essa ambiguidade do discurso da configuração arquitetônica, porque quando a gente passa de uma sala de aula linear para uma sala de aula circular, teoricamente, a gente está fazendo uma democratização da hierarquia dos sujeitos que compõem aquele espaço ali, né? Então, agora não tem mais frente e fundo, agora o círculo, né? O círculo tem essa pegada tábua redonda, assim, essa coisa meio democrática. Em contrapartida, né, dada essa ambiguidade, essa configuração nova, ela funciona como um panóptico, né? Um panóptico enquanto mecanismo de controle
enquanto mecanismo de abarcar a todos com o mesmo olhar, né? Porque, de repente, na sala de aula, eu era da galera do fundão, né? Na sala de aula linear, tu consegue te esconder atrás de um colega maiorzinho para fazer alguma coisa que tu não devia estar fazendo. Num círculo, não, né? Porque naquela linear, tu só tem que te esconder do olhar do professor, que é a instauração da lei, né? Na sala de aula circular, todos os olhares estão em ti, né? Todos os olhares estão contigo. Então, é muito natural que tu te sinta um pouco mais retraído. E me parece que de certa forma, muito, muito prosaica, né? No meu exemplo, o espaço vai condicionar comportamento em vários níveis, né? Não determinar, obviamente, mas proporcionar, né? Criar a possibilidade, né? Às vezes até determinar, enfim, mas eu acho que sim, também diria que sim, a essa pergunta da Ana. O espaço nos constrói, a gente não se dá conta, né? Mas o espaço externo, às vezes, nos constrói internamente, inclusive, né? Eu serei muito menos acadêmica, porque é sábado à noite, né, gente? Ótimo, Bárbara. O mesmo nível, é verdade. Eu ouvi há alguns meses já, bom, como eu disse, eu não tenho mais noção nenhuma de tempo, um psicanalista falando sobre, analisando o fato de uma empresa norueguesa ter sido descoberta como responsável por desmatamento na Amazônia. E aí todo mundo comentando, nossa, os noruegueses, não acredito, né? E esse psicanalista fala assim, é fácil ser norueguês na Noruega, né? Ser norueguês no Brasil, terra de ninguém, né? Ou melhor, quem dera fosse de ninguém, estaria melhor, né? Mas enfim. Então, tu ser uma pessoa eco-friendly na Noruega, considerando que ela te convida, que ela te proporciona, que ela te dá espaço para isso, que ela te fornece a possibilidade toda de você ir de bicicleta, de você usar transporte que tenha, sei lá, outro tipo de energia sustentável, que você pode comprar produtos biológicos. Tudo isso na Noruega, a Noruega está te convidando. Então lá, ser vegetariano é ok. No Brasil, ser vegetariano é um ato de resistência, né? Ser vegano, então, é um semideus, né? E todas essas esses estares políticos, né? O nosso corpo é político, mas também existe tanta resistência do espaço que nos convida, não só espaço daí físico, mas esse espaço compartilhado de ideias. E outra experiência que eu sei que o Gerson adora, ele sabe, ele lembra das minhas memórias mais do que eu, é de uma temporada, um recorte que eu fiz na minha vida, que eu passei uma época muito curta, assim, em um convento no sul da França, e se chama La Tourette, é um convento que foi construído pelo Le Corbusier, e a gente falando em funcionalidade, aqui não tinha como deixar de citar, né? E ele é um convento, assim, que ele parece uma nave alienígena que pousou no topo de uma montanha, né? Ele é todo, enfim, quem tem noção, deem um Google aí, e vocês já vão ter noção do que eu tô falando. E eu me hospedei lá para escrever a minha dissertação de mestrado, para fazer esse recorte, assim, e, ao mesmo tempo, a experiência que eu tive lá, de conhecer, de estar nesse, finalmente, habitando um prédio do Le Corbusier, né, me fez, então, repensar toda a minha dissertação. Mas o que essa experiência me causou, assim, aquele edifício todo orgânico, né, e pensando num organismo, assim, nada sobra, nada falta, tudo tá ali. Eu não precisava, por exemplo, acessar mais de um dos andares em alguma parte do meu dia. Cada um dos andares era funcional para aquela parte do dia. Então, eu não precisava ficar indo e voltando, e pegando, e subindo escada, e aí para ir fazer sei lá o que, tu tinha que ir até o outro lado, depois para fazer sei lá o que, tu tinha que ir lá até o outro. Não, era tudo como o nosso organismo, né? Não tem nada sobrando. E uma coisa que me incomodava bastante era quando tinham outras pessoas hospedadas, porque esse convento, ele abriu a possibilidade de as pessoas se hospedarem lá. E tinha muito barulho.
Então, eu, como estava escrevendo, eu gostaria, né, de ter tido mais silêncio para poder me concentrar. Entretanto, essa experiência do barulho dos outros, vocês veem que eu estou precisando me tratar sobre isso, né? O Francisco falou em neuroses, aí a gente vai criando as nossas paredes, mas as neuroses vêm junto para dentro, né? Enfim, a questão do barulho dos outros me fez pensar, enquanto o barulho se propagava, e que aquilo não era nada funcional, inclusive para um convento, né, que a ideia é um convento dominicano, e os dominicanos têm uma cultura do estudo, do silêncio, enfim, e aí eu fiquei pensando depois disso, como aquilo era, na verdade, um convite que o Le Corbusier estava fazendo. Não é que tu chega lá e tu encontra, e o prédio te dá aquilo que tu quer, aquilo que tu precisa, aquilo que tu tá indo buscar. Não, ele está te convidando a participar de uma maneira que seja depois, né, retroativa para aquilo que tu gostaria de alcançar. Mas é uma coisa que você está sendo parte da construção, né, a construção do silêncio, daria para a gente pensar nisso. O Gerson já tinha citado o silêncio, também me lembrei do vazio, na verdade. Ele tinha citado o vazio, eu me lembrei de uma citação do Debussy, um compositor francês, que ele fala que a música tá no silêncio, né, não no barulho. E a gente poderia também pensar na arquitetura como ela está no espaço e não no construído, né? Também fica mais uma provocação aí. E uma ótima provocação, eu diria, né? Uma ótima reflexão a se fazer. Né? Nós temos mais uma pergunta, então, feita ali no chat pelo Frederico, que é assim: fico pensando na relação entre arquitetura e construção dos corpos, especialmente no que se refere às práticas religiosas realizadas em mesquitas, igrejas, sinagogas e terreiros. Há um corpo em construção. Como a filosofia compreende estas relações entre corpo, religiosidade e arquitetura? Complexo. Um abraço aí para o professor Frederico. A pergunta é para ele, na verdade, que ele está jogando para a gente, né? Ele que gosta dessas questões e discute melhor do que todos nós aqui, ou menos melhor que eu, novamente, porque o Chico e a Bárbara talvez tenham muita coisa a dizer. Agora, isso é um clássico, né, Fred, sobre a atuação da arquitetura, assim, a religiosidade, a prática religiosa, necessariamente exige uma expressão também corporal, seja ela do jeito que for, né? Assim, você pode comparar um ritual indígena cujo transe vai ser dinâmico, assim, é um transe que implica em movimento, que implica em dança, que implica em performance, que implica em fantasia, e o estado alterado de consciência para produzir o contato com o sobrenatural vai ser potencializado também por esse ritmo corporal. Ou você pensa uma suposta ausência de corporeidade, como, por exemplo, num ritual medieval ao som de canto gregoriano, onde não tem movimento, onde não tem dança, pelo contrário, o canto gregoriano, inclusive, é uma política talvez a mais bem-sucedida da história da humanidade, de controle do corpo, porque você não consegue nem bater o pezinho quando está ouvindo o canto gregoriano, mas ainda ali há produção de êxtase, por uma outra metodologia, com uma outra estratégia, né? Então, a corporeidade está ou como parte ou como negação, né, no ritual religioso. Se o mundo medieval, por exemplo, operava, nesse mundo neoplatônico medieval, operava negando a corporeidade, porque o que importava era salva a tua alma. Papa Gregório, do canto gregoriano, dizia que o corpo era a abominável roupa da alma, né? Então, se você quer salvar alguma coisa, salva aquilo que não tem pecado original, porque qual é o pecado original? É o fato de nós termos um corpo. E nós temos um corpo porque alguém antes de nós pecou para que nós nascêssemos, né? Então, não tem o que fazer. Ter um corpo já é ser pecador. Menos Jesus Cristo, obviamente, que
nasceu por outro tipo de metodologia, não a tradicional. Mas, enfim, Fred, e a arquitetura, obviamente, só que aí temos que pensar a arquitetura em sentido amplo. Nessa questão do controle do corpo, do canto gregoriano, eu recupero aqui um exemplo que o Chico deu, da Catedral Românica. Ela também, como peça fundamental da arquitetura medieval, também produz esse mesmo efeito do canto gregoriano, né? Esse efeito de prostração, esse efeito de negação da corporeidade. Porque o que está em jogo aí? Está em jogo uma excitação da alma. A alma precisa ser excitada. A porção não pecadora, a porção não pesada, que precisa ser, de algum modo, excitada para acontecer o êxtase. Então, há um jogo de sonoridade e de arquitetura na produção dessa ideia de corporeidade que é irresistível, né? Na Catedral de Notre Dame funcionou, inclusive, uma escola de composição de canto gregoriano dos famosos, parece nome de dupla sertaneja, né? Leonan e Perrotin. E o coro ficava executando full time, né? Cantos gregorianos, polifonias gregorianas, produzindo, assim, e muitas dessas composições inspiradas nos intervalos das medidas da própria, né, catedral, produzindo um ambiente irresistível de êxtase. Não tinha dança, não tinha movimento, não tinha performance, mas tinha música e arquitetura. E isso era suficiente para produzir êxtase. Então, toda a prática religiosa se alimenta também dessa antropotécnica arquitetônica. A arquitetura faz parte do processo de produção de uma técnica antropológica de conexão com o sobrenatural. Ela entra no jogo dos estímulos estéticos, né? Sempre há, assim, a ideia de Deus, a ideia do divino comunicada pela arquitetura românica é um Deus nervoso que fica bravo por qualquer coisa e só vai te salvar se ele tiver um dia bom. Porque Deus salva por graça. Por graça é assim, não adianta você ter um currículo Lattes sensacional, apresentar na portaria e dizer assim, olha, o meu currículo Lattes me dá condições assim de ter um lugarzinho aí no céu. Não. Por que não? Porque eu não quero. É assim o Deus medieval. Essa relação com o divino vai sendo transformada. E na arquitetura nós vemos isso nitidamente, como, por exemplo, na transformação do românico para o aparecimento das catedrais góticas, que daí já é outra pegada. Aí é uma divindade mais amigável. A configuração arquitetônica, a luminosidade, os vitrais, já vão construindo uma relação diferente com o divino, que vai culminar com aquela famosa pintura do Michelangelo na Capela Sistina, que já é o mundo moderno nascendo, e o homem já aparecendo digno, peladão, mas digno, né? Tocando o dedo de Deus, como um ser digno, com um corpo digno, né? Com um corpo já bonito, altivo, não corrompido, como se imaginava na Idade Média, né? Mas e olhando Deus, né? Aí, sabe, ocupando espaços equilibrados ali na pintura, mas já em contato, sem aquela... E Deus pintado como um velhinho mais bondoso, acolhedor, que perdoa, que acolhe, né? Então, isso nós podemos acompanhar pela história também da arquitetura. Estou falando assim mais em termos históricos, tá, Fred? Mas se a gente for verificar também em práticas religiosas orientais, afro, tudo isso também está posto aí como uma antropotécnica de estímulo. Sabe? A arquitetura faz parte do tipo de conexão que a gente quer produzir e, principalmente, com o tipo de divindade que a gente está pressupondo nesse contato, né? Se é um Deus mais
irado, né, que tem bravo, ou se é um Deus mais amigável, ou se é um Deus mais com características humanas, enfim, isso também está sendo construído pela arquitetura. Essa dinâmica do corpo que tu chama atenção, Gerson, eu estava pensando aqui que tanto o corpo parado, né, tanto a obrigatoriedade do controle do corpo para que ele fique parado e quase desapareça, né, quanto a organização do corpo num ritual de movimento organizado são formas de inserção do corpo num espaço cultural, ou seja, são a consideração do corpo não como elemento natural, embora corpo como elemento natural talvez não exista, né? Mas assim, são processos através dos quais o corpo ele está inserido num mecanismo completamente cultural, né? E não é à toa que isso se dá, assim, tentando fazer frente à provocação do Fred, não é à toa que isso se dá num ambiente de religiosidade e que a gente consiga, quando vai dar exemplo de arquitetura histórica, a gente sempre lembre de prédios religiosos como referência dos nossos exemplos, né? Porque eu acho que é justamente essa a grande conexão com a primeira pergunta que o Francisco coloca, quer dizer, qual a conexão intrínseca entre arquitetura e arte? Se nós pensarmos os prédios religiosos e o controle dos corpos que esse prédio religioso faz, talvez a gente possa considerar que a catedral, a igreja, o espaço, a mesquita, enfim, né, a sinagoga, elas são elementos artísticos, porque assim como a arte, eles são espaços que têm uma função de apontar para uma transcendência, né? Que tem a possibilidade de nos tirar do lugar onde nós estamos e nos direcionar para um outro lugar, né? E o prédio religioso faz isso com maestria, na medida em que ele é um lugar fora do mundo, né? Ele é um lugar fora do mundo dos homens que vai levar a alma para o mundo da divindade. Diga. Deixa só eu colocar eu não teria, acho que uma resposta muito elaborada, mas eu acho que eu poderia te deixar uma provocação em relação a isso. Será que esses espaços, eles não são os que, ao contrário dos outros espaços que provocam o encontro entre pessoas, esses espaços são aqueles que provocam o encontro conosco, e por isso que eles são tão complicados, e às vezes eles são uma referência, assim, tão usada para falar da história, é como a gente conseguiu criar o encontro com a nossa individualidade durante a história da arquitetura, da arte, e aí a gente pode, da filosofia também, vamos... Eu acho fantástica essa forma de abordar que tu coloca, porque nesse encontro consigo mesmo está inserida aquela ideia de experiência estética, né? E não apenas de embelezamento, de acesso à ideia do belo e do perfeito, de experiência estética. E se esses prédios ocasionam um encontro comigo mesmo, bom, para mim, daí está explicado porque o mal-estar nesses prédios. E por que os outros não provocam, né? Por que é difícil encontrar consigo mesmo? E aí vamos também voltar para a pandemia, quem sabe? É difícil estar num isolamento, é difícil estar em casa ocupando esse espaço, sabendo que tu tem que estar contigo mesmo o tempo todo, porque nos outros espaços tu está sempre sendo interrompido e está sempre sendo instigado, né, pelas pessoas, enfim, pelo que o espaço está proporcionando. E esse encontro consigo mesmo me chamou um pouco a atenção, né, no que tu estava falando. E veja que é essencialmente filosófico a ideia do conhece-te a ti mesmo, né, do encontro consigo mesmo. Eu acho, particularmente, que o autoconhecimento é o primeiro passo em direção ao autodesprezo, né? Se a gente lembrar bem, tinha as duas inscrições em Delfos, né? Isso. Tem o conhece-te a ti mesmo e do lado tinha nada em demasia. Exato. Sobre isso, Chico, fale por você, tá? E a pandemia faz isso, né? A gente obriga a gente a se conhecer, a gente se conhece e conclui, sou insuportável. Né? Porque a gente poderia pensar no corpo como a nossa primeira casa também, né? Como é essa obra
que a gente também está construindo, a gente também está fazendo ela, adaptando ela a situações, enfim. Acho que sim, acho que sim. Por isso que o pessoal faz a harmonização facial, que é para dar a chamada reforma na casa, né? Dar uma melhorada na fachada. Ou às vezes, só que às vezes não dá certo. Isso também me lembra, né, um pouco Kafka, né? O próprio casulo do Gregor era a casa dele. Ele, né, vira a própria casa e depois sai. Gabriela, mas só vocês estão falando de corpo e tal, e eu estava falando de história da arquitetura e tentando fazer a ponte, mas eu só queria registrar o seguinte, como mais uma das formas de poder que a arquitetura, inclusive, tem o poder de aprisionar o divino. Porque se não houvesse templo, onde estaria o divino? Né? O divino estaria disperso e inatingível. Aí eu vou fazer um sacrifício. Como é que eu tenho certeza que o divino vai encontrar? Como é que eu vou fazer o sacrifício? Como é que ele vai achar o meu sacrifício? Porque se trata de um acordo, se trata de um contrato, não é? Eu rezo, eu oro, eu faço um sacrifício e eu quero alguma coisa em troca, mas para isso eu tenho que entregar a encomenda no lugar certo, né? E se não houvesse o templo, o divino estaria disperso. Então, os templos, não é por nada que as civilizações antigas investiram tanto esforço, tanta técnica, os melhores materiais, a melhor mão de obra para construir o quê? O templo. Porque ele realizava essa função absolutamente fundamental para a coesão social, que era definir onde estava o divino. O divino está onde? Dentro do templo. E o templo poderia ser uma pedra em cima da outra, como uma pirâmide gigantesca. O templo poderia ser um risco no chão, como uma construção absolutamente complexa. Mas o que importava é que essa configuração arquitetônica dava a localização exata via GPS metafísico, né, de onde estava o divino, onde era possível encontrar a divindade que você queria acessar pelo contrato ali que você estava buscando, de sacrifício e troca. Enfim, é muito interessante pensar, para muitos, a arquitetura é a primeira forma mais organizada de expressão artística, fechando aqui o ciclo, né, da primeira pergunta. Exatamente porque ela deu conta dessa necessidade humana de determinar uma espécie de corpo, homenageando a questão do Fred, do divino. Não o corpo somente no sentido humano, mas a corporeidade do divino. A rigor, a pele do templo é a pele do divino. O shape do templo é o shape do divino. A cara do divino é o templo, né? Então, ele assume quase como a arquitetura assume no templo o corpo do divino, né? Por isso que ela resolve um problemaço, né? Um problemaço de garantir a execução fiel do contrato, ao sacrifício, à oferenda, a alguém que assina lá, recebido, né? e vamos adiante na negociação. E isso é realizado no templo. O templo é o corpo do divino. Pessoal, eu não quero ser aqui o cara que vai cortar o gozo alheio, né? Porém, eu vou ter que fazer esse papel, que é um papel que eu não gostaria de executar no momento, mas eu gostaria de dizer que a gente extrapolou o tempo que a gente tinha proposto. E muito engraçado aqui um comentário, aqui uma curiosidade aqui, antes de a gente organizar, quando a gente estava organizando esse evento, eu estava conversando com a Gabriela e com a Pro Carla, e a gente perguntando, tá, mas o que a gente vai propor para eles para preencher esse tempo, né, de fala, o que vai ser daqui um pouquinho, né, vamos falar um pouquinho de o que vai ser do resto do tempo. Eu disse para elas assim, eu vou dar uma pergunta só, vou fazer uma pergunta só e vocês tenham certeza que vai dar papo, vai dar assunto. Vai dar assunto, vai... Não subestimem a capacidade dos filósofos de fazer lero. Por aí. Então, vocês imaginam que eu acho que ficaria muito mais
daria para ficar falando, acho que a noite inteira a respeito desse tema e levantando mais perguntas e respondendo e na resposta gerando mais perguntas. Então, só para fazer essa deixa, eu acho que vamos fazer, de repente, algumas considerações finais para poder encaminhar o encerramento dessa live, desse encontro aqui, mas também com a concordância de todo mundo, né? Não vou ser aqui aquela pessoa que vai ditar regra para ninguém, não é o meu papel, eu sou o oposto disso. Então, só gostaria de poder, até porque a proposta era um tempo determinado, né? Eu sei que também que muita coisa a gente gostaria de falar, mas infelizmente, devido ao horário, devido aos compromissos de outros também, a gente tem que considerar isso, né? Então, eu gostaria só de deixar essa deixa, de propor para vocês, de repente, algumas falas para a gente poder encaminhar para o encerramento. Essa seria a minha ideia, né? Essa é a minha proposta para vocês, para a gente não se estender muito, né? Em decorrência dos compromissos, da agenda de todo mundo, né? Eu sei que eu pelo menos poderia ficar até o final da noite aqui tomando café e debatendo, assim, porque para mim está fantástico tudo que foi falado, tudo que foi debatido, tá, assim, eu tô assim, muito contente, tô muito alegre de estar recebendo todas essas informações de pessoas que eu gosto muito, que eu conheço já, enfim, sem querer me estender muito, mas eu gostaria só de que a gente pudesse respeitar um pouco essa questão do horário aí, porque eu acho que todo mundo que está escutando aqui está muito, assim, muito contente, muito, até, diria assim, uma surpresa minha o quanto isso rendeu, né? Mas em relação ao tempo, né? Então a gente não extrapolar muito, né? Então, só queria fazer essa fala, né? E pedir desculpas já por isso, porque por mim, a minha vontade não era ter dito isso. Gente, podem falar, sempre eu começar. Pode falar, eu fico por último. Vai, Bárbara. Começo, então. Bom, foi um prazer imenso. Os filósofos raramente estão sendo ouvidos, né? Então a gente fala pra caramba. Quando tem alguém ouvindo, a gente desata a falar. Penso que essa fronteira entre filosofia e arquitetura é fundamental, porque e coloco aqui como um desafio, talvez, aos arquitetos e aos filósofos, né, a ideia de que nem sempre a gente precisa construir, às vezes a gente precisa desconstruir, né, e pode ser algo a ser pensado junto. Acho que as áreas deveriam conversar muito mais, poderiam conversar muito mais, e pensar essa responsabilidade de criar esses espaços acolhedores de corpos diversos, né, não vamos esquecer que a gente está no mês da diversidade, e não dá para ser só no papel, né? Tem que ser também na realidade. Criar espaços que abrigam, que acolhem corpos diversos, que possibilitam a troca, que incentivam e convidam a troca, né? E que, às vezes, isso não é construir um edifício, construir um prédio, construir seja lá o que for, mas desconstruir, derrubar às vezes uma parede, né? Quem sabe, né? Eu vou propor aqui para minha vizinha, vamos derrubar essa parede, eu quero participar da tua reforma, que não acaba, né? E criar esse vínculo aí é uma responsabilidade de todos. Obrigada pelo convite, fiquei, né, lisonjeada com a questão. Agradeço a Carla, principalmente pela referência que imagino que tenha feito diferença no convite ser feito para mim, que é eu ter sido professora do filho dela, e como já foi falado aqui, foi sempre uma construção recíproca, né? Um professor é construído pelos alunos e pelo espaço, e quero agradecer a ele, agradecer a todos os meus alunos que fizeram, né, quem eu sou hoje, fizeram eu ser professora, não só eu fiz eles serem alunos, mas eles me construíram também
nessa troca. Eu agradeço igualmente o convite e as provocações, foi realmente um momento muito agradável, né? Eu sempre fico assim pensando, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu tenho a dizer sobre isso, né? E aí as tuas provocações iniciais já nos incitaram tantas reflexões. É um prazer e uma honra estar aqui compartilhando o Meet, né? Com o Gerson e a Bárbara, que são amigos queridos e intelectuais admiráveis também. Acho que essa intersecção de arquitetura e filosofia efetivamente é profícua, é multimilenar, e pegando um pouco uma deixa que o Gerson abriu, assim, a fala, de alguma forma, então, realmente a arquitetura é a cristalização, né, em pedra das ideias predominantes de uma época. Assim, pode ser uma concepção muito hegeliana, mas eu acho que ela é válida da mesma forma, né? Ainda mais assim se expressa em termos não hegelianos, né? A ideia da objetificação da ideia de um tempo. Acho que se a gente persegue essa intersecção nessa perspectiva, a gente tem assim uma área infinita de estudo, né? A partir desse entrecruzamento de áreas. E é isso. Obrigado, gente, pelo convite. Né? Se cuidem, usem máscara. E hoje é sábado, dia de banho, né? Depois. Pronto, a má notícia acabou de ser dada. Então, eu queria agradecer muito aí ao Francisco, que nos convidou, a Gabriela, que está aqui ajudando na produção, né, da live. Um beijo grande para as colegas e para os colegas do curso de arquitetura. Muitos deles estão assistindo aqui também pelo YouTube. A todos os que nos acompanharam, desculpa aí a gente ter se alongado tanto no tempo, né? A gente queria fazer um encontro mais breve, mais compacto, mas sabe, né? Sem um pouco de transgressão ao tempo, a gente não cria, né? E para finalizar, depois disso tudo, e também aproveitando para desejar um ótimo final de semana, eu queria só dizer duas coisinhas. Assim, a primeira aproveitando o gancho deixado pelo Francisco no início da conversa, acrescentem à dieta da formação também uma boa viagem pela história da arte. Todo mundo que se interessa por arquitetura precisa acrescentar como um prato, né, nutriente, cheio de nutrientes, um prato cheio de potência à história da arte, a história das soluções formais, das soluções que englobam traços, que englobam cores, que englobam espaços. Isso a arte oferece em profusão, em todas as suas formas, desde a pintura, passando pela escultura, chegando na dança, na poesia, na literatura. A arte sempre foi um lugar onde a gente pode beber a criatividade de graça, né, e sem medo da ressaca, né? Então, é uma primeira ideia que eu gostaria de deixar aqui como um convite e uma provocação. A segunda é a seguinte: queridos arquitetos, queridas arquitetas, profissionais formados ou em formação, ou ainda em estudo, ou fazendo aí suas pós-graduações e seguindo nessa batalha de aprender mais. Por favor, em nome da humanidade, projetem lugares felizes. E para projetar lugares felizes, é preciso também entender o que é a felicidade. E se a função do arquiteto é projetar lugares felizes, e ele precisa saber o que é felicidade, então a arquitetura é também um problema filosófico. Ou ao menos esse sentido profundo da arquitetura é também um problema filosófico. Não um problema de profissionais da filosofia, não um problema para quem estuda filosofia, mas um problema que todo mundo que vai projetar precisa se colocar. Afinal, esse lugar que eu estou fazendo vai gerar felicidade? Se a resposta for positiva, siga. Se não, pare. Já tem muita infelicidade no mundo.
Então, eu vou agradecer ao Fianco, ao Gerson, à Bárbara, ao Francisco, pro Carla, a todos, e lembrando que essa live vai virar um podcast, então. Né? Então, essa é a proposta do podcast, né? O objetivo final é a gente conseguir fazer esse podcast, produzir esse conteúdo rico, né? Para que a gente consiga refletir melhor essas questões e ampliar nossa visão do que é a arquitetura. E eu agradeço profundamente a Gabriela pelo apoio que ela me deu hoje, pelo apoio que ela deu para esse projeto sair do chão. Foi muito importante. Eu agradeço profundamente também a disponibilidade do Francisco Fianco por estar aqui, da Bárbara por estar aqui, do professor Gerson por estar aqui, e por terem transformado esse momento uma coisa única. Assim, faz muito tempo que eu não vejo tanta riqueza numa conversa, né, como foi hoje. Assim, claro que não estou aqui querendo desmerecer ninguém, mas realmente, assim, hoje eu saio daqui com grandes questões, com muita coisa para pesquisar, com muita coisa para me perguntar, e foi graças a vocês que isso aconteceu. E eu espero que outros alunos também possam depois ouvir e tenham os mesmos insights, as mesmas perguntas começando a surgir na mente através desse papo que foi sensacional. Só isso que eu tenho para dizer. Agradeço muito a todos. Com certeza foram provocações muito importantes e vão ser um material que vai contribuir muito para todos da arquitetura e com certeza quem tiver interesse também. E foi muito lindo e a gente agradece que deu certo. É isso aí. Boa noite a todos. Valeu, gente. Beijão, Bárbara. Chico. Boa noite. Valeu. Boa noite, um abraço. gente. Tchau, Francisco. Valeu. Tchau, Gabriel. Tchau. Bom fim de semana.